Fala, povo de Deus, um forte abraço para todo mundo. Estamos começando mais um ano de palestra, de seminário, de podcast e de aulas, de videoaulas aqui no nosso canal do Tempo de Entender. Quero desde já agradecer a presença de todos que estão aqui conosco e falar do fundo do meu coração, nós temos tentado manter o nosso canal cada vez mais ativo. Tivemos aqueles podcasts ao final do ano passado e foi muito bom, muita gente compartilhando, falando do quanto que foram ali abençoados pela, pela live, pelo podcast. E isso foi muito bom, esse retorno. E já para começo de ano, conversando com alguns amigos, principalmente meu amigo Evaldo Silva, ele compartilhando ali comigo sobre a importância que nós temos ali as videoaulas da Escola Bíblica da CPAD, da nossa revista do trimestre, né? E eu conversando com ele, falando sobre a possibilidade de nós estarmos dando esse acompanhamento, trazendo aqui alguma explicação, pelo menos um tipo de roteiro, né? Uma exposição da aula para aqueles que vão dar a aula no domingo, poder então assistir aqui o vídeo, tirar ali algumas conclusões, procurarem algum insight que desse para que eles usassem nas suas aulas. E aqui estamos então para iniciar o ano. Eu quero terça-feira, se não estou enganado, já fazer uma live sobre os melhores livros do ano. Eu li no ano de 23. Então, essa live está imperdível. Você tem que compartilhar com seus amigos. Então, para agora, então, para esta manhã, a gente vai estar falando aqui sobre a lição da CPAD, né? A lição do primeiro trimestre, que tem como título O Corpo de Cristo, tá certo? Então, essa lição, ela tem como objetivo trazer para a gente a compreensão, mais do que importante, da realidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos tempos, nesse último momento em que ela está aqui cumprindo a sua missão. Então, o nosso tema é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. A nossa primeira lição, ela tem como tema a origem da igreja, que será estudada então agora aqui, domingo, no dia 7 de janeiro. A origem da igreja. O texto áureo para nossa temática é: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática afirma: a igreja é a família de Deus comprada com o sangue de Cristo e selada com Espírito Santo. Dado aí o texto áureo, muito importante, porque ele já enfatiza aqui no texto áureo a maneira com que você faz parte da igreja, que é a partir do arrependimento, como você de fato entra nela, e aquilo que você, né, e depois o batismo, sendo então o segundo momento, aquele sacramento, sela você na igreja do Senhor, e a presença do Espírito Santo. A verdade prática, ela já enfatiza algo importante que deve ser ressaltado por todo professor, que é a igreja como família, principalmente nesses últimos tempos, tendo em vista que existe, vou tentar escrever aqui do lado, aqui para a gente, um ponto, porque é importante a gente ressaltar que existe, de certa forma, hoje uma tentativa de tornar a igreja do Senhor apenas com um mote empresarial. Você tem, dentro de um quadro, você vê o conceito do Novo Testamento de igreja, né, versus o conceito moderno. E esse, o que seria, né? O que seria o conceito de igreja do Novo Testamento versus o conceito moderno, né? Podemos traçar aqui então, trabalhar. A igreja, a partir do Novo Testamento, ela é vista dentro de uma categoria que nós chamamos de família. Foi isso que o autor quis mostrar aqui. E hoje nós vemos uma igreja apenas dentro de uma categoria empresarial, né? Uma categoria de empresa. Então, o pastor aqui, ele era considerado como o pai e pastor, né? Só que aqui, no conceito de empresa, nós vamos ver então o pastor ou o líder, ele na verdade é o líder.
Ele é o líder versus o que nós chamamos da empresa de CEO da empresa, né? Ele é aquela pessoa que dá ali as direções empresariais. Então, só de início já pode perceber que há essa relação. A relação de membresia, então, por exemplo, para o Novo Testamento, você vai ter o membro, né? O membro do corpo de Cristo. E aqui, se a relação é de empresa, o pastor é o líder, é o CEO, né, da empresa. Então, aqui você vai ter o quê? Consumidor. O consumidor, né, barra cliente, né, barra barra cliente. Então você vai ter esse consumidor barra cliente, que são de fato aquilo que hoje nós vemos com muita clareza, a distinção que nós percebemos de igrejas bíblicas são aonde o conceito do Novo Testamento ele é aceito e é, no caso, defendido, permanece esse conceito muito claro do Novo Testamento. E no contexto mais pós-moderno, você vai ver essa relação de a igreja se tornando sua empresa, o líder, né, o CEO que comanda ali, o pastor sendo essa pessoa, e você vê também essa relação consumidor-cliente que é extremamente prejudicial para o cristianismo bíblico. Então, dando continuidade, nós vamos logo para a introdução do comentário. O comentarista dessa revista esse trimestre é o José Gonçalves, um homem extremamente estudado, conceituado. Há um livro dele que foi a tese doutoral sobre a glossolalia, que é muito importante, acho que você precisa ler esse livro. Ele comenta na introdução, aqui dentro desse breve texto, ele já fala o seguinte, que uma rápida leitura no Novo Testamento, ele é suficiente, ó, ele colocou aqui, é suficiente para recebermos, para percebermos o que a igreja é de fato e a importância que ela tem. Para os apóstolos e primeiros cristãos, a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, a denominou de coluna, ó, coluna e firmeza, firmeza da verdade. Pedro a chamou de geração eleita, ó, geração eleita. E nesta lição mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus. Veremos aqui um termo muito importante que é o eclesia, a igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, ela é uma instituição divina. E aqui a palavra que é importante a gente perceber aqui, na questão do que já o nosso comentarista pontuou, e eu quero então fazer aqui essa observação, é esta palavrinha aqui que ele pontuou aqui para a gente, ó, instituição divina. Quando aqui o texto se refere à instituição divina, não é aquilo que nós chamamos de instituição, porque eu vejo que há um certo ranço, uma certa maneira de falar de algumas pessoas querendo dizer que hoje as igrejas não são aquilo que o Novo Testamento diz, porque hoje as igrejas são instituições, e no Novo Testamento não era assim. Ora, isto é uma falácia, não se pode pensar dessa forma, porque nós estamos falando de uma instituição divina, ela foi instituída e era lógico que à medida que o cristianismo fosse crescendo, os irmãos e irmãs daquele tempo precisassem se reunir, precisassem da instituição física para manter esses irmãos congregados. Ainda que alguém dissesse, não, mas eles se reuniam nas casas, ora, mas as casas seriam a instituição. Na casa também poderia ter o mesmo problema como há em qualquer instituição. Isso se dá pela natureza humana, pela nossa falha, daquilo que nós chamamos de natureza pecaminosa. É isso que faz com que, seja na casa, seja no prédio, ou na sinagoga, ou aquilo que você chamar, você vai ter problemas, porque é o ser humano que está ali, é ele que permeia este ambiente, então não se pode ficar despercebido desta realidade fundamental. Então, o que é? Então, quando aqui José Gonçalves comenta que a igreja é a instituição divina, ele está falando daquilo que Deus instituiu e daquilo que é real, que é a realidade. A igreja, ainda que ela de maneira física, manifesta dentro da concretude, ela precisa do edifício, do prédio, mas não é a isso que ele está se referindo, embora isto seja necessário para a autopromoção, para a autopropagação, para o autossustento da igreja do Senhor. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas se reunindo
dentro desse embate. Então, ele passa dessa introdução, muito importante, a fazer menção agora do primeiro ponto aqui, o povo de Deus na história. Então, no Antigo Testamento, ele vai dizer o termo hebraico é o kahal, né? Que é usado para se referir a um ajuntamento. Ó. Veja a expressão aqui. Ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Esse antigo pacto se refere ao momento em que Deus, com Israel, faz aquela aliança lá no Monte Sinai, na entrega dos 10 mandamentos. Ali foi firmado o pacto com a nação de Israel, aquele pacto. Embora já houvesse o pacto com Abraão, né, e também o pacto noaico, o pacto com Noé, aquela aliança que foi feita, aqui se refere a este pacto que foi feito com todo o povo do Senhor, debaixo daquela dispensação. Daquela dispensação nós chamamos de Antigo Testamento. Então, a antiga aliança, ela foi feita neste dia, neste ajuntamento lá no Monte Sinai. Então, nesse aspecto, o seu uso ele vai dizer então, de uma convocação, olha, essa expressão é muito interessante, ó, de uma convocação para uma assembleia, ou um ato de se reunir em assembleia. Quer dizer o quê? Que houve naquele momento aquela santa convocação em que ali Deus estava trazendo para o seu povo este pacto, esta aliança que foi firmada com a casa de Israel. Então ele diz dessa forma, Kahal é descrito como o povo reunido, a congregação do povo, multidão, ó, como em 1 Samuel 17, né? Congregação, congregação de Israel, ó, grande ajuntamento, ó, veja bem aqui, grande ajuntamento. Então são as expressões usadas não para um indivíduo. Isso é muito importante porque nós temos uma concepção um pouco já difundida ultimamente, de que algumas pessoas têm levantado esse questionamento. Principalmente, eu vou tentar comentar aqui com a gente aqui, que é um questionamento contemporâneo, que é o seguinte, que é, eu poderia colocar assim, o congregar, entre aspas, né, aqui no caso, na igreja, versus o congregar em casa. Seria mais ou menos isso. Minha letra não está muito boa, mas vai lá. Então dá para entender. Que é o seguinte, que são que algumas pessoas achando que a igreja ela tem este aspecto individualista, que eu vou seria para a gente, né? Seria esse individualismo. Seria o seguinte, a pessoa que acha que pode congregar na sua casa. A pessoa que entende que uma vez que ela é cristã, ela congrega em casa. Não, isso não está escrito na palavra de Deus dessa forma que você possa entender assim. Pelo contrário, as afirmações que nós fizemos agora, aqui baseado nesse texto, ela vai mostrar o seguinte, que sempre que aparecem esses termos do Antigo Testamento, como está aqui, por exemplo, ó, povo reunido, né, ó, multidão, congregação, grande ajuntamento, tudo isso se refere ao coletivo. Há uma noção do aspecto coletivo. Isso tem que ser reenfatizado contra esse aspecto individualista que tem surgido dentro de muita congregação. Então, nesse primeiro ponto, no ponto do Antigo Testamento, na afirmação do Antigo Testamento acerca da igreja, ou desta congregação, do povo reunido, desse grande ajuntamento, dessa multidão, tem que ser enfatizado este aspecto do coletivo, do todo, né? Então, no Novo Testamento, nós vamos ter aqui, no Novo Testamento, o termo eclesia, se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma quanto na função. Não é apenas uma raça. Isso é importante mais esse comentário do José Gonçalves. Ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças, nações que foram comprados pelo sangue de Jesus. Então veja bem, há como se fosse mais ou menos assim, dentro de um esquadro, ou fazendo aqui que Deus, ele chama
Israel, né? Ele chama Israel, e Israel, de Israel, ele passa a chamar agora todas as nações, né? Então, o centro, aqui no caso desta aliança, né? Aqui a base disto, disso que vai estar aqui, são todas as nações. São todas as nações. Então Deus chama Israel, mas o raio de alcance, né? O raio que alcança é que se expande, né? Todas as nações. Ele vai então crescendo. Então você vai ter então o chamado Israel aqui no começo e vai se expandindo isso aqui para alcançar o maior número de nações possível. Então, Israel é apenas a ponta do iceberg, como está aqui. Então, Israel seria apenas a ponta do iceberg. Por quê? Porque começa com Israel aqui, visivelmente, e vai se expandindo para todas as nações. Isso é muito importante. Então, assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro. Isto é, uma assembleia de crentes que se ajuntam para adorar a Deus. Isso aqui, eu vejo o seguinte, que mesmo que seja uma nação Israel, também tinha essa mesma função de sacralidade, pois Israel tinha um dia, o dia do sábado, também para adorar a Deus. Eu acho que aqui José Gonçalves ele quis dar uma supervalorizada, né, inconscientemente provavelmente, nessa questão da sacralidade daquilo que seria para o Novo Testamento, mas não percebeu também que nesse aspecto maior, Israel também se reuniu para adorar a Deus, porque tinha este dia separado para o Senhor de adoração ao Senhor. Então, nesse sentido aqui, ainda que seja usado, como ele está comentando, de uma maneira mais sacra, mas Israel também tinha. Então, não é apenas um juntamento de crentes pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados. Então, esse aspecto aqui é muito importante. Por quê? Porque esse aspecto aqui, ele vai trabalhar para a gente a questão de pessoas que foram, ou pessoas que o Espírito habita nelas. Então, são pessoas as quais o Espírito habita. As quais o Espírito está habitando. É tão importante esse texto, porque eu acho que tem um texto aqui em Romanos que ele vai trabalhar essa noção daquilo que o pastor José Gonçalves está comentando, que é o Romanos 8:9, que vai dizer assim: Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não pertence a Cristo. Então, essa relação da regeneração, ela é muito importante, por quê? Porque a igreja agora não se constitui uma igreja de pessoas carnais, mas sim de pessoas que se reúnem para adorar a Deus, por quê? Porque elas foram regeneradas pelo Senhor. Então, Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia no sentido exclusivo, ó. Sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Então, dessa forma, o uso paulino de eclesia nas epístolas designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, nós vemos Paulo saudando a igreja, né, ensinando a igreja, disciplinando para o uso dos dons na adoração e dando diretrizes à igreja. Então, esse sentido aqui é como o Novo Testamento apresenta. Então, na história cristã, nós vemos o seguinte, que há quem creia que a igreja ela subsiste, né, governada pelo sucessor de Pedro. Aqui ele está se referindo à concepção católico-romana, né, católico-romana da igreja. Então, evidentemente, a tradição protestante ela rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida. Então, após a Reforma, o século XVI, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico. Veja, então, aqui a nossa preocupação em dar sempre suporte bíblico às nossas afirmações, né? Dar o sentido bíblico e mais preciso a respeito do que é uma igreja de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas
e batizadas após a profissão de fé. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal, o corpo de Cristo é a habitação, né? A habitação de Deus através do Espírito Santo com divina nomeação para o cumprimento da sua grande comissão. Veja a importância aqui da grande comissão, onde cada crente nascido, veja essa expressão como é importante, ó, nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão inscritos no céu. Então, esse ponto que fecha, o que fica importante para a gente, dessa narrativa até agora, da relação do termo no Antigo Testamento para o Novo Testamento e na história da igreja, há algumas distinções importantes para ser feitas, que seria então importante para a gente aqui. A primeira coisa que tem que ser notada de maneira muito clara, aqui o conceito tem que ficar bem observado, é que nós estamos falando de pessoas, né, ou crentes, regenerados. De crentes regenerados. Então, a igreja é composta dessa pessoa que nasceu de novo, dessa pessoa que recebeu a realidade do Espírito Santo, que agora faz parte do corpo de Cristo, porque foi inserida no corpo de Cristo pelo Espírito do Senhor, que agora está compreendendo a dinâmica do novo nascimento e deseja viver esta vida. Por que isso aqui é tão importante para a gente? Porque há um ponto em que muitas pessoas hoje, elas tentam ali trazer um enchimento para a sua igreja, fazer com que sua igreja seja habitada por muitos pessoas que chegam a ponto de nós termos mais falsas conversões do que de fato pessoas regeneradas. E o perigo, para poder apontar de maneira clássica aqui para a gente, é que uma igreja verdadeira ela tem crentes regenerados, né, como a gente está pontuando agora, e ela precisa ter o cuidado com as falsas conversões. Então, aqui nesse sentido, nós podemos perceber que uma igreja, no sentido bíblico, ela procura evitar falsas conversões. Então, vou colocar aqui. Evitar falsas conversões. Essas falsas conversões, elas fazem mais mal do que bem. Então, nesse sentido, durante a história da igreja, fora aqui o conceito romano, a igreja cristã, ela sempre se compreendeu como uma comunidade de crentes regenerados, evitando falsas conversões e tendo ali um conceito de reunião ou sempre um conceito coletivo de ajuntamento. Nunca foi tratado a igreja apenas como um aspecto da família em casa, dizer, eu sou a igreja. Pelo contrário, nós somos a igreja quando nos reunimos neste coletivo para a adoração em Cristo Jesus. Passando agora então para o segundo ponto, a igreja como criação divina. Este ponto é importante ainda mais para que nós possamos entender o seguinte. Havia uma teologia ainda muito consolidada para algumas pessoas que fala que Deus não tinha em mente a igreja, que a igreja é apenas fruto de um segundo plano a qual Deus tinha após o fracasso de Israel. Essa concepção ela não é embasada biblicamente a partir de uma exegese mais dedicada, mais com rigor exegético de compreensão. O que nós podemos perceber, e aqui o José Gonçalves está de parabéns por ter notado isso, é que desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus. Então, a relação que Deus tem com a sua criação, ela é uma criação de transbordamento divino de amor e de graça. Então, nesse sentido, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino. Nós vamos perceber essa relação de projeto divino quando nós observarmos com muita clareza aquilo que Paulo diz lá aos Efésios, quando ele vai dizer
que, como também nos elegeu nele, ou em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele vai dizer, ele vai falar do beneplácito da sua vontade, ou do bom propósito que Deus propôs em Cristo, né? Ele vai dizer em outro lugar, que Paulo fala então do mistério, do mistério que estava oculto, esse mistério que fora revelado exatamente à igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia como o povo do seu amor. O amor de Deus fez com que ele provesse, então veja aqui a palavra especial, o plano para salvar o seu povo, né? O homem caído, assim Cristo tomou a igreja e assim Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, nesse sentido, a igreja não é um lapso da mente divina, ela é o que? Propósito. Você tem que enfatizar, meu amado irmão, que vai ministrar essa aula. E você que nos ouve, que quer aprender, entenda bem, a igreja fazia parte do projeto, ela é parte, ela é projeto de Deus, ela não era algo estranho ao seu pensar, pelo contrário. Deus, quando criou o ser humano, ele o cria para este transbordamento. Este transbordamento, então, ele, dentro desse transbordar, está a noiva do Senhor, que é composta de judeus e gregos, né? Todo aquele que nele crê, seja israelita ou não, ou gentil. Soninho bom já. Vamos lá, vamos caminhando. A igreja como uma realidade concreta. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Como um arquiteto que põe o seu plano em xeque, na realidade, Deus então tem na sua mente o plano e ela passa a existir na forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, dessa forma, Deus fez congregar, né, em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir? Quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos ou João. Mateus fala de sua existência, mas como evento futuro. Então veja bem, o que eu vou pontuar aqui para a gente é o seguinte: é que a igreja, ela, como o ajuntamento de pessoas designada como igreja, claro, ela nasce a partir da pregação do evangelho por parte de Jesus. Quando Cristo chega dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, ele agora está edificando a sua igreja. E nesta igreja, a gente vai ter que ter, então aqui, deixa eu tentar mostrar para você, você vai ver aqui o seguinte, ó. Num quadro maior, esse ciclo ficou muito pequeno. Deixa eu ver se eu melhoro aqui este ciclo. Eu tô sabendo fazer um ciclo, rapaz. Vamos lá agora, se não faço. Ó. Pronto, então aqui este ciclo é o ciclo do reino de Deus, né? Do reino. E dentro deste reino, fazendo parte do reino de Deus, nós temos a nação de Israel, e aquilo que nós chamamos de igreja. Então, no fundo, Israel e igreja fazem parte do reino de Deus. Só que, momentaneamente, agora, nós temos Israel de um lado e a igreja por outro. Só que no futuro, os dois convergirão para formar um só, um só povo. Tá certo? Então, um só povo, por quê? Porque há apenas um só pastor. Então, essa é mais ou menos aqui, de maneira a grosso modo, simples, da noção desta relação da igreja. Então, depois do Pentecostes, Lucas destaca
que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, dessa forma, a igreja que existia apenas no coração e na mente de Deus torna-se uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado ali no Pentecostes, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja como uma comunidade dos salvos. Então, veja bem, nós vimos agora aqui esta questão, a igreja como a criação divina, e por último agora, nós vamos trabalhar a igreja como uma comunidade dos salvos. Então, os regenerados pelo sangue de Cristo. Então, no Pentecostes, o apóstolo Paulo diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para o perdão dos pecados. Então, com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso da pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e do batismo. Observe essas duas palavrinhas aqui, ó, arrependimento e batismo, porque elas são importantes. Primeiro, não se pode ter na igreja real de Cristo, o corpo místico do Senhor, que é congregado pelo Senhor e pastoreado por Cristo, que se torna visível através de cada comunidade local, nós temos que serão salvos, serão somente aqueles que já passaram por este arrependimento e pelo batismo real. Se não há arrependimento, o batismo não foi real. Porque o batismo é este ingresso dentro do corpo de Cristo. Então, se a pessoa não passa por este arrependimento verdadeiro, o batismo é apenas simbólico. Mas quando o arrependimento é real, o arrependimento é verdadeiro e há esta noção daquilo que a pessoa fez em termos de pecado do passado e passa-se a ter, então, esta mudança de mente, esta metanoia, né? E aqui o mente não se fala apenas do que é racional ou da racionalidade. Pelo contrário, o termo mente aqui ele fala de todo o ser, a mudança de todo o ser. Quando isto acontece, o batismo é a condição de concretude, de expressão externa, estética daquilo que foi feito dentro de você. O que é isso? No Espírito você ali recebeu, foi batizado no corpo de Cristo. E agora você é batizado no corpo visível da igreja através do batismo em águas, sendo então a manifestação daquilo que acontece com você internamente. Então a igreja é a comunidade cristã, formada por pessoas regeneradas. Então, numa igreja local estão pessoas falsas, convertidas e regeneradas. Mas na igreja de Cristo, a noiva que vai de fato ser salva, só estão os regenerados. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela estas palavras aqui, muito fortemente colocadas, eu quero destacar para a gente que o ingresso a alguém na igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Nesse sentido, José Gonçalves acerta em cheio, porque o que nós estamos vendo e percebendo é um tipo de adesão à placa denominacional, adesão a verdades de denominações, e não a conversão ao Cristo que nos libertará, a verdade que liberta. Então, é exatamente esse o sentido da palavra grega, né? A que ele usa, o metanoel, traduzida aqui por arrependimento, que significa uma mudança de mente. E eu já esclareci que mente não se refere apenas ao espectro racional, mas mente aqui fala-se do ser como um todo. A mente, o entendimento, tendo esta ênfase mais o ser, porque quem entende muda o seu próprio ser. Então, assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas graças ao evangelho tiveram suas vidas transformadas. Nesse sentido, então, nós vamos ter o quê? Já que foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes, por meio do Espírito de Deus, nós somos batizados no corpo de Cristo, a igreja, então fazemos parte dela, né? É exatamente isso que o apóstolo quis dizer na primeira carta aos Coríntios, quando diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, foi nos dado de beber deste Espírito. Agora, nós temos a concretude. Então, nesse sentido, quando você, de maneira clara, você faz parte do corpo de Cristo, porque o Espírito te leva ao corpo de Cristo. Seria mais ou menos assim, vou tentar aqui desenhar para a gente.
que o corpo de Cristo, e aqui você está fora. Então, o Espírito. Então, o Espírito Santo, ele imerge você aqui no corpo de Cristo. Isto aqui é o que se refere ao texto de Atos, ou ao texto de Corinto. Ele levando você a fazer parte do corpo de Cristo. Então, nesse sentido aqui, você é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito. É aquilo que Paulo vai dizer lá, que quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ok? Esta é a relação. Agora, nós temos o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro, que exortou no dia de Pentecostes a se arrepender, ele também diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação para o trabalho no ministério. Então, nesse sentido aqui agora, o cristãozinho que está aqui, que já faz parte do corpo de Cristo, assim como o Cristo é batizado, então o Espírito Santo, o Espírito Santo, então ele agora batiza você, aliás, perdão, Cristo que é o batizador, ele mergulha você. Deixa eu só apagar aqui de novo aqui. Não, melhor fazer assim. Então, aqui seria então a realidade deste batismo com o Espírito Santo. Ele mergulha você neste rio do Espírito. Neste rio do Espírito Santo. Ele mergulha, ele batiza você. Então, agora, Cristo é quem batiza você. É Cristo quem mergulha você. É Cristo quem de fato faz transbordar sobre você o Espírito. Então, nessa consideração, nós temos então aqui de conclusão que é o seguinte: nós vimos como surgiu a igreja, que ela existe no plano de Deus, ela se concretiza na realidade de Israel, né? Israel sendo ali o protótipo, né, daquilo que seria a igreja. Mas eu estou mostrando para você, nós vimos ali que igreja e Israel são coisas distintas, mas eles culminam para se tornar um povo só. Então, este panorama aqui bem simples, mas que já é proveitoso para nós. Para você que vai dar a doutrina, para você que vai dar esta aula. Tenha em mente esses conceitos, procure estudar. Eu indico para você a teologia de Stanley Horton, indico também a teologia sistemática de Norman Geisler e também o livro do Wayne Grudem, para que você, a teologia sistemática de Wayne Grudem, para que você possa trabalhar esses conceitos com maior capacidade, com maior entendimento dentro do estudo que você está fazendo das Escrituras Sagradas, ok? Então, meus irmãos, esta foi a nossa primeira aula. Na sexta-feira eu já vou soltar a nossa segunda aula. Então, até lá, para você um forte abraço. É muito bom estar aqui compartilhando o conhecimento do Senhor, ok? Fico muito feliz e que Deus em Cristo te abençoe demais. Até lá, até mais.